Ele arrancou o anel do dedo como quem arranca o próprio nome. O metal frio deixou uma marca pálida na pele, um círculo limpo num corpo acostumado a marcas invisíveis. O príncipe não olhou para trás, nem para o brasão cravado no aro, nem para o reflexo dele na janela do coche, nem para os guardas que fingiam não ver a renúncia provisória. Ele só ouviu o som do anel caindo no fundo da bolsa de couro e sentiu, pela primeira vez em anos, um silêncio que não vinha de protocolo. Chovia em rajadas curtas quando o coche deixou os muros de Carcélia, capital do reino de Vandresk. A estrada de pedra escura cortava campos de trigo baixo e vilarejos com telhados de ardósia. Em cada curva, o príncipe imaginava a mesma pergunta atravessando a boca do povo. Por que o pão está menor? E ninguém respondia, porque a resposta tinha sobrenome. Ele se chamava Aldren Veinar, segundo filho. O que não herda, não decide, não é perdoado por errar. O irmão mais velho, príncipe Othric Veinar, era o rosto do futuro. O noivo oficial de uma aliança com Casa Lirmont, promessa de paz com os condados do sul e de acesso aos portos do Mar Cinzento. Othric tinha a postura correta, as palavras certas e o coração, dizem, guardado numa gaveta trancada. Aldren, não. Aldren tinha a inquietação que a corte chamava de desvio. E naquela noite, antes de partir, ele ouvira o pai, o rei, dizer algo que o fez sentir o estômago virar. Se os distúrbios crescerem, sacrificamos o segundo. O povo precisa de um culpado próximo, não de um rei distante. Ele não era filho, era amortecedor. Foi por isso que ele pediu licença para viajar entre os celeiros e os postos fiscais, com o pretexto de vistoriar a arrecadação. E foi por isso que, ao cruzar o último posto de guarda, trocou o casaco de lã fina por um sobretudo gasto e amarrou no pescoço um lenço simples, como um trabalhador. O coche o deixou numa estrada menor, e o príncipe virou alguém sem nome. Na taverna de Hovelen, ele entrou com barro nas botas e a cabeça baixa. O lugar cheirava a cevada, fumaça e cansaço. Homens jogavam cartas com raiva contida. Mulheres serviam sopa rala com pressa. No canto, um músico tocava baixo demais para ser alegria. Aldren pediu pão e água como qualquer outro, e foi atendido sem reverência. Aquilo doeu e libertou ao mesmo tempo. Você não é daqui, disse o estalajadeiro, um homem largo chamado Merek Doss, enquanto limpava um copo com um pano sujo. Não era pergunta, era leitura. Sou de lugar nenhum, Aldren respondeu e tentou sorrir. Merek riu com desprezo leve. Lugar nenhum não paga cama. Tem moeda? Aldren colocou algumas peças na mesa. Eram comuns, de cobre, mas novas demais. Merek reparou, claro. Todo mundo repara em detalhe quando falta pão. Fica uma noite, disse Merek. Amanhã, se quiser continuar sendo de lugar nenhum, arranja trabalho. Aldren assentiu. Trabalho. Ele nunca carregara sacos de grão na vida. Mas a necessidade de ser invisível era maior do que o orgulho. Foi então que ela entrou. Não foi como entrada de teatro, com todos olhando. Foi como coisa inevitável, como a chuva que encontra fresta. A porta se abriu e uma mulher apareceu com um manto escuro molhado, o cabelo preso com cuidado prático, o rosto marcado por vento e estrada. Ela carregava um cesto de ervas e um pacote embrulhado em pano. Não era uma dama com escolta, e ainda assim, havia nela um jeito de não se desculpar por ocupar espaço. Merek endireitou o corpo. Senhorita Iriane Lirmont, disse com respeito nervoso. O nome atingiu Aldren como um golpe seco. Lirmont, a prometida do irmão. A mulher que, nos retratos da corte, parecia uma figura pintada, distante, impecável, sem cheiro. Ali, na taverna, ela tinha cheiro de chuva e folhas esmagadas. Iriane tirou o capuz e revelou olhos cinzentos que não pediam aprovação. Olhou o salão como quem mede risco, não beleza. Preciso de um quarto, ela disse. E de silêncio. Temos barulho de homem e barril, minha senhora. Merek respondeu. Mas posso tentar. Ela colocou moedas na mesa e Aldren viu calos finos nas mãos dela. Não de trabalho bruto, mas de quem monta a cavalo e segura rédeas por horas. Aquilo não combinava com a narrativa de noiva de alianças, feita para sorrir e parir herdeiros. Iriane virou-se para sair e, por um instante, o olhar dela cruzou o de Aldren. Ele desviou rápido
instinto de sobrevivência, mas sentiu como se tivesse sido visto de verdade, não como príncipe, como homem. No quarto, Aldrin não dormiu. Pensou no absurdo. Ela ali, sem comitiva oficial, numa cidade de estrada. A prometida do herdeiro circulando como alguém que tem motivos próprios. Se o rei soubesse, prenderia os motivos dela antes de perguntar quais eram. No amanhecer, Merek arrastou Aldrin para o pátio. Lenha, disse, e depois ajudar no carregamento. Se você é pobre, vai aprender a doer. Aldrin pegou o machado. O primeiro golpe errou a madeira e vibrou no braço até o ombro. O segundo acertou torto. O terceiro, enfim, partiu. A dor era humilhante e concreta. Ele sentiu o corpo de verdade pela primeira vez em muito tempo. No meio do trabalho, ouviu passos. Iriane atravessava o pátio com botas altas e o mesmo manto, agora seco. Ao lado dela, um homem jovem com ar de soldado, mas sem uniforme, carregava uma bolsa pesada. Você viaja com pouca gente, Merek comentou, tentando soar casual. Viajo com o necessário, Iriane respondeu. O homem olhou Aldrin e fez um gesto mínimo, como quem identifica perigo. Iriane, porém, não demonstrou interesse. Passou como se ele fosse parte do cenário. Aldrin deveria sentir alívio, sentiu provocação. Mais tarde, enquanto levava água do poço, ouviu vozes atrás da cocheira. Parou sem ser visto. Não vamos seguir com o casamento se eles não abrirem os registros, Iriane dizia a voz baixa e firme. Meu pai não assinou aliança para ver nosso povo morrer de imposto. O palácio nunca abre registros, o homem respondeu. Eles abrem cemitério. Então quebre a fechadura, Iriane disse. Ou eu mesma vou. Aldrin ficou imóvel. Aquilo não era conversa de noiva obediente. Era conversa de alguém que estava entrando na guerra por conta própria. Quando ele voltou ao pátio, ela já o esperava como se soubesse que fora ouvido, ou como se pouco se importasse. Você, Iriane disse apontando com o queixo para ele. Qual é o seu nome? O príncipe sentiu a garganta secar. Mentir era necessário, mas mentir perto dela parecia mais perigoso do que perto de qualquer conselheiro. Len, ele disse, um nome curto, comum, sem linhagem. Iriane estudou o rosto dele por um segundo longo, como quem escolhe onde cortar. Len, repetiu. Você trabalha aqui? Hoje? Ele respondeu. Ela assentiu como se aquela resposta confirmasse algo. Então hoje você vai me mostrar onde os homens bebem e falam demais nesta cidade. Um meio sorriso apareceu, rápido. E não finja que é mais burro do que parece. Isso ofende. Aldrin sentiu o peito apertar, não por romance, ainda, mas por risco, porque naquele instante o chamado não era para salvar o reino. Era para se perder dele, e a condenação ele já carregava no bolso, o anel do próprio nome. Ele aceitou sem saber se estava sendo recrutado ou exposto. Aldrin, Len, seguiu Iriane pelas ruas estreitas de Hovelen, enquanto o dia amadurecia em vozes e cheiros. A cidade tinha uma lógica própria. As tavernas mais barulhentas ficavam perto dos celeiros, não do porto. Os homens falavam mais quando o trigo estava empilhado e menos quando as carroças atrasavam. Iriane caminhava com passo decidido, sem pressa e sem medo aparente, como quem já foi seguida antes e aprendeu a calcular o risco pelo reflexo nas vitrines pobres. Não gosto de guias que falam demais, ela disse sem olhar para ele. Gosto dos que escutam, eu escuto. Aldrin respondeu. É o que faço melhor. Ela parou diante de uma casa baixa com duas portas, uma para o salão, outra para um depósito lateral. Da janela saía o cheiro de cerveja nova e reclamação antiga. Aqui, Iriane disse. Os carregadores trocam notícias por descontos, e as notícias costumam valer mais que a bebida. Entraram. O salão estava cheio, mas não festivo. Homens de mangas arregaçadas falavam baixo, com a atenção voltada para dentro. Iriane sentou-se numa mesa lateral. Aldrin ficou de pé por um segundo. Sem saber se sentar seria ousadia. Ela fez um gesto mínimo com a mão. Sente. 2 canecas, pediu ela ao atendente. E pão. Quando as canecas chegaram, Iriane não bebeu. Empurrou uma para Aldrin. Diga-me, Len, de lugar nenhum, disse ela enfim olhando nos olhos dele. Por que um homem com mãos que não sabem o peso do machado decide acordar com calos? Aldrin sentiu o golpe. Ela não perguntava por curiosidade.
Perguntava para medir. Porque ficar inteiro também cansa, ele respondeu. Às vezes, doer prova que ainda se escolhe. Iriane sustentou o olhar. Um silêncio curto se abriu e se fechou. Você fala como quem já escolheu errado, disse. Falo como quem escolheu por outros. Ele rebateu, antes de se conter. Ela bebeu um gole pequeno, como se a resposta tivesse sede. Então escute, Iriane disse, baixando a voz. O imposto do sal subiu de novo. Não no papel, na balança. O peso foi mexido. E quem reclama perde contrato. Quem mexeu? Aldrin perguntou. Gente que não carrega sacos, ela respondeu. Gente que carrega selos. Um homem aproximou-se da mesa coçando a barba rala. A senhorita procura algo? Perguntou, tentando soar casual. Procuro justiça, Iriane respondeu. Calma demais para ser verdade. E pago com silêncio. O homem riu sem humor. Silêncio anda caro. Eu pago em risco, ela disse. O meu. O homem avaliou, depois falou rápido, como quem quer acabar. 3 nomes. Um armazém fora da rota. Um guarda que finge cochilar. É isso. Iriane assentiu. O homem se foi. Aldrin percebeu que o coração batia forte demais para um guia improvisado. Você não teme virar exemplo? Ele perguntou. Exemplo só funciona quando alguém sobrevive para contar, Iriane respondeu. Eu não conto. Eu provo. Saíram antes que o salão os mastigasse. Na rua, o céu fechava em nuvens de verão pesadas. Você é a prometida do príncipe, Aldrin disse, e a frase saiu como um erro necessário. Isso não combina com tavernas. Iriane parou. Olhou para ele com frieza medida. Combinei menos ainda com retratos, disse. Não me chame pelo que o palácio acha que sou. Desculpe. Aprenda, ela corrigiu. Caminharam até o mercado. Ali, Iriane falava com mulheres, não com mercadores. Perguntava quanto rendia a sopa, quantos dias o feijão durava, onde faltava mais. Aldrin viu algo que não aprendera nos mapas. O poder escorre onde a fome encosta. No fim da tarde, o homem sem uniforme reapareceu. Chamava-se Revik e tinha a postura de quem sabe onde fugir. Partimos ao cair da noite, disse a Iriane. O armazém não dorme, só pisca. Ele vai, Iriane disse, apontando para Aldrin. Revik franziu o senho. Não. Vai, ela repetiu. Preciso de alguém que não seja conhecido. Aldrin abriu a boca para recusar. Não por medo, mas por lucidez. Era uma loucura. Iriane o antecipou. Você queria escutar, disse. Agora vai ver. O armazém ficava fora da cidade, entre campos de cevada e um canal estreito. Aproximaram-se pelo lado do vento. O guarda realmente cochilava, como prometido. Dentro, sacos empilhados até o teto. Iriane abriu um deles. O sal estava misturado com areia fina. Aqui está, disse com uma raiva quieta. Eles roubam 2 vezes. Passos, uma voz, luz de lanterna. Quem está aí? Revik se moveu rápido demais. Um empurrão, um estalo seco. O guarda caiu, não inconsciente, mas confuso. O segundo guarda apareceu, arma em punho. Aldrin não pensou. Avançou, segurou o pulso, torceu com o corpo inteiro. A arma caiu. O guarda recuou, xingando. Corre! Iriane disse. Correram. O coração de Aldrin parecia rasgar o peito. Quando pararam escondidos entre arbustos, ele percebeu o sangue na própria mão. Não era dele. Você lutou, Iriane disse ofegante. Não como nobre. Ele riu sem humor. Ainda não sabe quem eu sou. Sei o suficiente, ela respondeu. Sei que mente mal quando o assunto importa. O silêncio se instalou entre eles carregado. Não havia toque. Havia algo mais arriscado. Reconhecimento. Amanhã, Iriane disse. Isso chega a quem precisa. E o palácio vai negar. E o casamento? Aldrin perguntou. Iriane olhou para a cidade ao longe. O casamento é a fechadura, disse. Eu sou a chave errada. Aldrin sentiu o peso daquilo. Amar alguém assim era trair o próprio sangue. E ele ainda nem amava, mas o perigo já tinha nome. Quando se despediram, não prometeram nada. Ele voltou para a taverna com o corpo doendo e a cabeça clara demais. Naquela noite, Aldrin tirou o anel da bolsa e o colocou sobre a mesa. Não voltou ao dedo. O perigo tinha rosto. E ele, enfim, o reconhecia. O rumor chegou antes do decreto. Na manhã seguinte,
Rovelain acordou com a sensação de que algo tinha sido mexido por mãos erradas. O mercado estava mais silencioso. Os mercadores falavam com cuidado. Os carregadores trocavam olhares longos demais. Alguém vira guardas correndo à noite. Alguém jurava que um saco de sal fora aberto de propósito. Ninguém dizia nomes, mas os nomes se moviam por baixo, como água em canal estreito. Aldrin acordou com Merek batendo a porta. Você se meteu em coisa grande, disse o estalajadeiro sem rodeios. Perguntaram por você. Não com curiosidade. Quem? Aldrin perguntou, já sabendo que a resposta não viria limpa. Um homem de botas boas demais para a estrada. Merek fez um gesto com o queixo. E 2 que não bebem quando entram numa taverna. Aldrin vestiu-se em silêncio. A máscara de Len estava ficando pesada. Ele desceu ao salão e encontrou Iriane sentada à mesa, o capuz pousado ao lado, como se não tivesse pressa. Revik não estava ali. Estão procurando por nós, Aldrin disse, baixo. Por mim, Iriane corrigiu. Você é um erro colateral. Erros colaterais morrem, ele respondeu. Iriane sustentou o olhar séria. Então aprenda a errar melhor. Ela deslizou um papel pela mesa. Não era um mapa, mas uma lista curta de datas e pesos. Aldrin reconheceu o padrão. Registros falsos. Prova suficiente para incomodar, não para derrubar. Isso segue hoje para Vandresk, ela disse. Para a Câmara de Comércio, não para o Palácio. O nome do reino bateu em Aldrin como sino. Ele engoliu em seco. A Câmara responde ao rei, disse. Responde ao dinheiro, Iriane rebateu. E o dinheiro odeia escândalo público. Você está cutucando a cobra pelo rabo. Estou puxando o tapete, ela disse. É diferente. Revik entrou apressado, o rosto fechado. Mudança de planos, disse. O portão sul fechou. Patrulha extra. Alguém quer pegar alguém. Otric. Aldrin pensou antes de se conter. O nome do irmão passou como lâmina invisível. Vamos dividir. Iriane decidiu. Revik leva os papéis. Eu fico. Não, Revik protestou. É você que eles querem. Justamente, Iriane respondeu. Eles esperam que eu fuja, não esperam que eu fique visível. Aldrin sentiu o impulso de dizer a verdade ali mesmo, de arrancar a máscara e usar o nome como escudo. Mas sabia, o nome dele protegeria o reino, não ela. E naquele instante, a escolha era simples e cruel. Eu fico com você, disse. Iriane olhou para ele, avaliando se aquilo era coragem ou estupidez. Você não deve nada, disse. Devo sim, ele respondeu. Devo a chance de não ser só o que me mandaram ser. Eles saíram pela porta da frente. A praça estava cheia demais para um dia comum. Guardas conversavam com mercadores. Um escriba anotava nomes. O homem de botas boas estava ali, encostado numa coluna, observando como quem escolhe fruta madura. Quando viu Iriane, sorriu. Senhorita Learmont, disse. Precisamos conversar. Conversas costumam ter cadeiras, ela respondeu. E testemunhas. O homem inclinou a cabeça, cortês. Tenho ordens para levá-la para a hospedaria do conselho. O sorriso não chegou aos olhos. Para sua segurança. Segurança não anda com algemas, Iriane disse. A mão do guarda se moveu. Aldrin deu um passo à frente antes que pensasse. Ela não vai, disse com firmeza simples. O homem o olhou pela primeira vez, como alguém que existe. E você é? Aldrin sentiu o nome verdadeiro subir à língua. Engoliu. Um trabalhador, disse. E trabalhador nenhum confia em para sua segurança. O silêncio ficou pesado. O homem de botas boas avaliou o custo. Não queria cena, queria controle. Muito bem, disse. Caminhem, mas caminhem comigo. Caminharam. Pessoas se juntaram, curiosas. Iriane manteve o queixo erguido. Aldrin sentia cada olhar como um teste. Se alguém o reconhecesse, tudo acabaria ali. Na hospedaria do conselho, uma sala simples foi preparada. O homem sentou-se, tirou as luvas com cuidado excessivo. Vocês mexeram em registros, disse. Isso cria ruído. Ruído denuncia, Iriane respondeu. Denuncia quando alguém escuta, ele retrucou. O palácio escuta pouco, o palácio escolhe, Aldrin disse, e se surpreendeu com a própria voz. O homem sorriu como quem encontra algo interessante. Você fala como quem já esteve lá dentro.
Aldrin sentiu o suor frio. Iriane percebeu. Chega, ela disse. Se quer me deter, detenha. Se quer negociar, negocie. Não quero nenhuma das duas coisas, o homem respondeu. Quero que parem. Não vamos, Iriane disse. O homem suspirou cansado. Então vai haver consequência. Sempre há, Iriane respondeu. Foram liberados ao entardecer. Não presos, não livres. A pior das condições. Na rua, Aldrin puxou Iriane para um beco. Eles vão usar você para pressionar o casamento, disse. Vão dizer que isso tudo some se você assinar. Iriane encostou na parede, exausta por um segundo que não permitia em público. Eu sei, disse. Meu pai já escreveu 2 cartas, a terceira virá com ameaça. E se você aceitar? Aldrin perguntou, odiando a pergunta. Iriane fechou os olhos. Se eu aceitar, salvo cidades e mato a mim mesma. Abriu-os. E você? Aldrin respirou fundo. O momento pedia verdade. Ele deu um passo mais perto, sem tocar. Se você aceitar, disse. Eu volto a ser o que escondi, e isso não salva ninguém. Ela o encarou procurando fissuras. O que você esconde, Len? Aldrin tirou a bolsa do bolso. Abriu. O anel brilhou pouco, sujo de estrada. Isso, disse. E o peso que vem com isso? Iriane reconheceu o brasão. Não disse o nome. O ar entre eles ficou elétrico. Não de romance, mas de perigo puro. Então é isso, ela disse, quase num sussurro. Eu me apaixonei pelo erro do palácio. Eu me apaixonei pela mulher que o enfrenta, ele respondeu. Não houve beijo. Houve decisão. Amanhã, Iriane disse, eu sigo para Vandresk. Oficialmente. Para o noivado. E eu? Aldrin perguntou. Você vem, ela disse. Não como príncipe, como prova viva de que o palácio mente. O chamado estava completo, a condenação também. E o amor, finalmente, tinha escolhido o pior momento possível para existir. Eles chegaram a Vandresk como quem entra num tribunal sem saber a acusação. A capital não recebia com braços abertos. Recebia com fachadas altas, guardas imóveis e ruas largas demais para quem não tem escolta. Bandeiras tremulavam nos telhados, lembrando a todos quem mandava ali. Iriane entrou pelo portão principal, com a comitiva mínima exigida pelo protocolo do noivado. Aldrin caminhou alguns passos atrás, como criado temporário, a cabeça baixa, o corpo tenso. O anel permanecia escondido, pesado como uma confissão. O palácio fervilhava de preparativos. O anúncio do noivado fora acelerado, empurrado para silenciar ruídos. Música ensaiava nos salões, tecidos eram pendurados, listas de convidados circulavam como armas. Othrik Veinar, o herdeiro, aguardava. Aldrin viu o irmão de longe. Horik parecia mais alto do que lembrava, talvez por causa da postura perfeita. O rosto era o mesmo, linhas duras, sorriso treinado, mas havia algo novo nos olhos, uma vigilância cansada. Iriane, Othrik disse aproximando-se. O beijo na mão foi correto, público, vazio. Sua viagem foi longa. Foi esclarecedora, ela respondeu. Othrik assentiu, como quem registra algo para depois. O olhar dele deslizou até Aldrin, rápido demais para ser casual, lento demais para ser inocente. Quem é este? Perguntou. Um assistente temporário, Iriane disse. Útil. Othrik sorriu com educação. Tudo aqui é temporário, respondeu. Inclusive alianças. A frase ficou no ar cortante. Naquela noite o rei convocou um jantar restrito. Pratos caros, palavras medidas. Iriane falou pouco. O rei falou menos ainda. Othrik conduziu a conversa para impostos, rotas e estabilidade. Quando Iriane mencionou os registros adulterados, o silêncio caiu como cortina pesada. Assuntos técnicos, o rei disse, a serem resolvidos após o casamento. Assuntos técnicos matam gente, Iriane respondeu firme, antes e depois de casamentos. Othrik tocou o braço do pai, discreto. Não é o momento, disse. É exatamente o momento, Iriane rebateu. Estão tentando comprar meu silêncio com uma cerimônia. O rei sorriu sem humor. Está tentando renegociar a própria promessa? Estou tentando cumpri-la, Iriane disse. Com meu povo vivo. O jantar terminou cedo, não por decisão, mas por falência de linguagem.
Mais tarde, Aldrin foi puxado para uma sala lateral por um criado antigo da casa. O homem fechou a porta. "O príncipe Othric quer falar com você", disse sem perguntas. Aldrin sentiu o corpo enrijecer. Seguiu. Othric estava sozinho, de costas, observando o pátio interno iluminado por tochas. "Você anda estranho", disse o herdeiro sem virar. "Trabalhando, suando, calando. Não é do seu feitio." Aldrin respirou. "Pessoas mudam. Pessoas escondem." Othric corrigiu, virando-se. "E você nunca foi bom nisso comigo." O silêncio se estendeu, denso como uma corda prestes a romper. "Ela sabe?" Othric perguntou. "Sim", Aldrin respondeu. Othric fechou os olhos por um instante. Quando abriu, havia ali algo que não era raiva. "Então é verdade", disse. "Você se colocou entre mim e o que é meu." "Ela não é propriedade", Aldrin disse baixo. "Nada é", Othric respondeu. "Até o dia em que o reino cobra." Ele se aproximou, os dois irmãos separados por um palmo de chão e anos de escolhas. "Se isso vier à tona", Othric disse, "o pai não me sacrifica, sacrifica você. E eu..." A voz falhou por um fio. "Eu deixo." Aldrin assentiu. Aquela era a verdade mais honesta da noite. "Eu sei." "Então vá embora", Othric disse, "antes que eu precise escolher entre você e tudo o que fui treinado para ser." Aldrin não respondeu. Saiu com a sensação de que já perdera. No dia seguinte, Iriane foi chamada à câmara privada. Voltou pálida. "Eles ofereceram abrir parte dos registros", disse. "Parte. Em troca de silêncio sobre o resto. E um casamento imediato." "E você?" Aldrin perguntou. "Eu disse que precisava de tempo", ela respondeu. "O tempo de uma noite." Naquela noite, Aldrin encontrou uma carta sobre a mesa do quarto improvisado. Sem selo, sem assinatura. "Parta antes do amanhecer. Se ficar, será preso. Se falar, será executado. Ela sobreviverá. Você não." A letra era conhecida. Othric não brincava. Aldrin foi ao quarto de Iriane. Bateu uma vez. Entrou. Ela estava sentada, o vestido formal pendurado como uma sentença. "Eles vão me prender", ele disse. "Ou pior." "Eu sei", Iriane respondeu. "Meu pai confirmou. A aliança exige um sacrifício limpo." "Então eu vou", Aldrin disse. "Antes que usem você para me calar." Iriane levantou-se devagar. Aproximou-se até a distância mínima que ainda era escolha. Se você for", disse. "Tudo isso vira narrativa deles. Um príncipe irresponsável, um desvio juvenil. Nada muda. Se eu ficar", ele respondeu, "você casa sob ameaça." O silêncio entre eles não pedia consolo. Pedia decisão impossível. "A outra saída", Iriane disse enfim. "Amanhã, durante o anúncio, eu falo. Tudo. Nomes, pesos, registros. Você estará ao meu lado." "Isso é suicídio político", Aldrin disse. "É sobrevivência histórica", ela respondeu. "Eles podem nos esmagar, mas não podem nos desouvir se o povo estiver olhando." Aldrin pensou no pai, no irmão, no peso do anel. Pensou na fome que vira em Rovelen. "Então eu fico", disse. Iriane assentiu. Não sorriu. Na madrugada, guardas dobraram. Portas foram trancadas por dentro. O palácio respirava como fera contida. Ao amanhecer, os sinos tocaram para o anúncio do noivado e para o início da aprovação coletiva. O salão estava cheio demais para uma mentira confortável. Os sinos ainda vibravam quando Iriane entrou, vestida para o noivado que tentaria engoli-la. Tecidos claros, corte preciso, joias discretas, nada que denunciasse guerra. Othric aguardava ao centro, impecável ao lado do rei. Conselheiros formavam um semicírculo calculado. O povo, autorizado a assistir de longe, ocupava as galerias altas, olhos atentos demais para um ritual de amor. Aldrin entrou por uma porta lateral, sem título anunciado, sem lugar marcado. O corpo inteiro era um "não deveria estar aqui", e ainda assim, estava. O mestre de cerimônias começou o texto antigo, palavras gastas por séculos de alianças. Quando chegou à parte da promessa, Iriane deu um passo à frente, fora do ritmo ensaiado. Um desvio mínimo, mas o suficiente para quebrar o fluxo. "Antes", ela disse. A palavra caiu como prato quebrado.
O rei levantou a mão. Não é o momento. É o único. Iriane respondeu, a voz firme e audível até as galerias, porque depois disso, o silêncio vira contrato. Um murmúrio correu. Othric virou-se para ela, baixo. Iriane, por favor. Ela não olhou para ele, olhou para o povo. O casamento foi anunciado como promessa de estabilidade, disse. Mas estabilidade construída sobre registros falsos é apenas fome atrasada. O rei fez sinal aos guardas, eles hesitaram. Não por coragem, por cálculo. Cada passo errado ali teria plateia. Você acusa a coroa, o rei disse. Eu apresento fatos. Iriane respondeu. Pesos adulterados no imposto do sal. Armazéns fora da rota oficial. Contratos cancelados por quem reclamou. Pausa. E registros mantidos fechados para que ninguém veja. Othric respirou fundo. O rosto dele estava pálido, mas a postura não cedeu. Isso será tratado internamente, disse. Não aqui. Internamente é onde morreu, Iriane respondeu. Aqui talvez sobreviva. Ela fez um gesto. Aldrin avançou 2 passos. Ele, disse Iriane, percorreu cidades sem nome, viu o que eu vi, carregou o que vocês escondem, e ele não fala como príncipe. O salão gelou. Othric fechou os olhos por um instante. O rei inclinou-se para a frente, perigoso. Diga o nome dele, ordenou. Aldrin sentiu o peso do anel no bolso. O instante pedia a escolha final. Esconder para salvar um, ou revelar para expor todos. Ele tirou o anel. O metal brilhou pouco, sujo de estrada. Meu nome é Aldrin Veinar, disse. Segundo filho, o que vocês sacrificam quando convém? O salão explodiu em vozes. O povo nas galerias se inclinou para a frente. Othric deu um passo, a mão estendida. Tarde demais. Eu viajei como pobre. Aldrin continuou, alto o suficiente para vencer o ruído. Trabalhei por cama, sangrei por comida, vi contratos roubarem mais do que moedas. E vi o que acontece quando alguém tenta falar. O rei se levantou. Prendam-no. Os guardas avançaram um passo e pararam. Olhares subiram as galerias. O cálculo mudou. Prender ali seria admitir. Se me prendem, Aldrin disse, confirmam. Se me soltam, terão que responder. Iriane deu o passo final. Eu retiro minha promessa, disse. Não por amor, por responsabilidade. Olhou para o povo. Não me casarei enquanto os registros não forem abertos. Othric falou então, e a voz dele cortou o ar como faca limpa. Se a coroa abrir tudo, disse, o reino treme. Se não abrir, cai. Ele olhou para o pai. Eu assumo a consequência. O rei encarou o filho mais velho, depois o mais novo. Viu ali o fim de uma geometria antiga. Abriremos, disse por fim. Parcialmente. Não, Iriane respondeu. Totalmente. O silêncio que se seguiu não era barulho contido. Era decisão sendo engolida. Totalmente, o rei repetiu, e a palavra saiu como derrota administrada. Aldrin sentiu mãos nos ombros. Não para prendê-lo, mas para afastá-lo do centro. O acordo tinha preço imediato. Ele. Naquela noite, um decreto correu pela cidade. Abertura dos registros, auditoria mista, suspensão temporária do noivado. Outro texto menor correu pelos corredores. Aldrin Veinar partiria ao amanhecer, sem prisão, sem retorno. No pátio interno, sob tochas baixas, Iriane o encontrou. Vão te exilar, disse. Vão me apagar, ele respondeu. É mais eficiente. Eu devia ir com você, ela disse, e a frase doeu por ser verdadeira. Não, Aldrin respondeu. Você fica para garantir que cumpram. O silêncio entre eles não era promessa, era renúncia consciente. Eu te amo, Iriane disse sem drama. Aldrin fechou os olhos por um segundo. Eu sei, respondeu. E é por isso que vou. Não houve beijo. Houve mãos que quase se tocaram e recuaram por escolha. Ao amanhecer, Aldrin saiu por um portão lateral, sem anel, sem título, com o nome circulando como faísca. Dias depois, o povo começou a ver números que nunca vira. Alguns homens caíram, outros fugiram. O reino não virou justo, mas virou exposto. Iriane permaneceu, não como noiva, como vigilância, e Aldrin seguiu estrada afora, pobre de nome, rico de culpa, com uma certeza dura.
Às vezes, amar é aceitar ser a parte da história que não fica. Ele partiu antes que o nome virasse prisão. A estrada ao norte de Vandresk era mais estreita do que a que o trouxera como príncipe disfarçado. Aldrin caminhava com uma bolsa leve, roupas gastas e o corpo marcado por semanas de trabalho real. Ninguém o saudou, ninguém o reconheceu, e isso, pela primeira vez, não doeu. Era o preço justo por não ter sido silenciado. Atrás dele, o reino ainda rangia. A abertura dos registros provocou quedas rápidas e lentas. Alguns funcionários perderam cargos, outros fugiram antes que o papel os alcançasse. O rei envelheceu em dias. Othric assumiu mais cedo do que esperava, não como vencedor, mas como herdeiro de um sistema ferido. Ele não mandou buscar o irmão. Cumpriu o acordo tácito, deixar que o sacrifício bastasse. Iriane ficou, não como prometida, como presença incômoda. Ela participou das auditorias, cobrou prazos, recusou jantares fáceis, ganhou inimigos e respeito desconfiado. Quando perguntavam por Aldrin, ela respondia apenas: ele fez o que precisava e seguia adiante. Amor, ali, não era lembrança doce, era responsabilidade contínua. Meses depois, um mensageiro encontrou Aldrin numa vila de fronteira, onde ele ajudava a reparar um moinho. A carta era curta, escrita em mão firme. Os registros continuam abertos. Não fecharam tudo. Ainda não. Isso já é vitória. E Aldrin dobrou o papel com cuidado e guardou no bolso interno. Não respondeu. Aprendera que algumas coisas se sustentam melhor no silêncio. Com o tempo, histórias começaram a circular. Um príncipe que fingiu ser pobre. Um irmão que foi embora para que o reino ficasse. Algumas versões o chamavam de traidor, outras de herói. Ele não corrigiu nenhuma. Trabalhou onde havia falta, dormiu onde havia chão. Amou a distância como quem protege um fogo frágil do vento. Anos depois, quando o imposto do sal foi finalmente corrigido e o peso voltou ao que devia ser, ninguém lembrou do nome que começou a fissura. Mas a fissura ficou, e por ela, algo melhor respirou. Aldrin nunca voltou. Iriane nunca partiu. O reino não se salvou por completo. Reinos raramente se salvam, mas aprendeu, por um amor impossível e uma mentira necessária, que o poder, quando exposto, já começa a perder. E isso foi o legado.